Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como estão? Estão se cuidando? Estão se protegendo? Muitos já voltaram às aulas, estão mantendo distância, lavando suas mãos toda hora? Espero que sim. Temos que nos cuidar, não é verdade? Que bom. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre um tema bem legal, a verdadeira felicidade. Nossa, que legal, né, tia? A verdadeira felicidade. Será que todos somos realmente felizes em todas as áreas de nossas vidas? Difícil, né? Muito difícil, mas a gente tenta. A gente tenta, a gente corre atrás de conquistar nossos sonhos, né? Torná-los realidade, tentarmos ser fortes, tentarmos conter nossas emoções ruins, sermos caridosos, bondosos. É difícil, não é verdade? E Jesus nos dizia que a verdadeira felicidade não é deste mundo, porque aqui nós estamos para aprendermos, é um reino de prova e expiação, não é verdade? Então ele falava assim: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Ele quis dizer que se estivermos bem com o nosso espírito, estaremos felizes. Por quê? Porque se a gente estiver com um conflito dentro de nós, nos atormentando, ou uma mágoa, né, ou uma raiva, a gente não vai conseguir ser feliz. Não vai conseguir pensar coisas boas, não vai ter bons pensamentos. E aí vamos ficar pensando besteira, vamos atrair aquele irmãozinho que fica falando maldades, o irmãozinho que está aqui falando bondades, e vamos ficar sempre divididos e sempre achando que o outro é culpado e que a gente não é, e mistura tudo. Então Jesus dizia, né, que o nosso maior tesouro é nossa vida espiritual, nosso eu escondido. O que Jesus quis dizer com isso? Que é o nosso espírito, nosso eu que está dentro de nós. Então a gente precisa buscar o reino dos céus, assim, prestar atenção no que Jesus queria nos dizer, estudar o Evangelho, ler a Bíblia, tentar entender muita coisa que acontece em nossa vida, alimentar o nosso espírito com coisas boas, com coisas maravilhosas, com bons pensamentos, ajudando o nosso próximo, que nem a tia fala, não pode ajudar, mande uma prece, uma oração, né? Isso a gente pode fazer sempre, desde criança. Uma prece para ajudar os familiares, os amigos, alguém que esteja necessitado. Sempre orarmos de verdade por aquele que pede auxílio, pede ajuda, pede uma oração. Às vezes no nosso dia a dia a gente esquece de orar. Não, eu vou orar por você, né? Eu vou fazer prece por você e esquece. E não podemos. Temos que orar por aquela pessoa. Nem que seja por aquele instante, mas um bom pensamento, não é? Um gesto de amizade, de carinho, vai resolver muito. Por quê? Porque o que a gente faz aqui, todas as nossas bondades, nossas caridades, se não jogarmos na cara do outro, se não formos humilhar o outro, Deus guarda bênçãos para nós. Fazemos aquilo espontaneamente para ajudá-los, não por obrigação.
e as nossas amizades, o carinho que temos com as pessoas, os bons pensamentos que mandamos, é tudo colhido, tudo recolhido, para quando a gente for para lá, para o céu, para a espiritualidade, quando a gente deixar esse mundo, que aqui a gente está para aprender, não é? A gente não vai levar bem material que correu atrás, que perdeu tempo, não ficou com a família, não curtiu o filho, não deu atenção para o pai e para a mãe, só quis ir para balada com os amigos, e não deu atenção para a família necessária, né? O pai e a mãe precisa de ajuda, de um abraço, de um carinho, de um respeito, e não teve. Por quê? A gente estava preocupado só com nós, com a parte exterior, não nos preocupamos com o espírito, com o nosso interior. E é um tesouro escondido. E aí veio Jesus e disse que nosso maior tesouro é nossa vida espiritual, nosso eu escondido, nosso tesouro escondido. E aí ele fala aqui na parábola do tesouro escondido. Tem uma parábola de Jesus. Jesus, ele era atemporal. Ele falava coisas que lá naquela época as pessoas conseguiam entender e se consegue entender em todos os tempos. Jesus é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, iluminado, não é? E ele deixou muita coisa para a gente. Jesus usava símbolos para trazer ensinamentos morais e espirituais. Então, é necessário retirar o espírito das letras, porque Jesus também tinha que esconder no meio dos seus dizeres daqueles perseguidores dele, o que ele queria dizer. Então ele foi escrevendo a Bíblia e os dizeres dele, não que ele escreveu a Bíblia, desculpa, isso é um erro. Os dizeres, tudo que ele foi falando, que os discípulos escreveram, muitas coisas eram por parábolas, porque ele não podia chegar e dizer, ele era muito perseguido e iam usar isso contra ele. Então ele usava as palavras para chegar até o nosso espírito. E isso desde a época de lá, há milhares de anos para cá. Jesus era muito esperto. Então Jesus, ele veio falar uma parte que é a parábola do tesouro escondido. Mateus 13:44. E aí ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado escondido por um homem, o qual, movido de felicidade, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, a parábola do tesouro escondido é significativa e digna de meditação. O homem terreno morre. Por quê? O dono dos campos, das terras, de fazendas, eles não existia banco. Eles tinham que guardar o dinheiro que eles ganhavam em algum lugar escondido. Eles não podiam deixar em casa. As pessoas roubavam, né? Então, eles iam para o campo com um baúzinho e lá eles guardavam tudo o que eles plantavam, o seu gado, né, suas criações. Eles guardavam o que eles recebiam num baú, escondiam nas suas terras, e tinham que enterrar. E muitos deles, talvez por ganância, ou porque não confiavam na esposa, nos filhos, ou porque queria protegê-los de algum perigo, enterravam e não contavam para ninguém, não confiavam em ninguém. E aí, às vezes, eles morriam e ninguém sabia onde estava o dinheiro da família. Como que eles iam se sustentar? E aí os empregados iam trabalhar nessas terras e às vezes eles achavam esse dinheiro escondido. E essa parábola diz isso, que uma pessoa, um homem, está falando aqui, né? Foi achado escondido por um homem. Então ele achou o tesouro, em vez de ir lá e falar para a família, olha, eu encontrei esse dinheiro, eu encontrei o tesouro de vocês.
não precisam vender nada, né? Porque a família desesperada vendiam as coisas. E eles não podiam, não tinham como se alimentar, como pagar as pessoas que trabalhavam para eles no campo, não tinham como comprar suas sementes, comprar os seus gados, né? Então, o que eles faziam? Eles vendiam a troco de nada, para poder se livrar das dívidas e irem viver a vida deles. E aí chegava um espertinho que encontrava lá o seu tesouro, o tesouro da pessoa e sabia, vendia tudo que ele possuía e ia lá e comprava o que estava vendido a bem baratinho, porque as pessoas precisavam se manter e não tinham como. Então, isso aí, assim, Jesus quis dizer para a gente o seguinte, que o nosso tesouro é o Evangelho, é a Bíblia, né? E que é necessário retirar o espírito das letras para entendermos os dizeres de Jesus. Jesus diz que a salvação é única, né? É individual. Então, a gente está aqui nesse mundo. Quando a gente morrer, o nosso tesouro que está escondido vai com a gente. Ele não vai ficar aqui. O nosso tesouro escondido é tudo que a gente fez de bom para o outro, tudo que a gente tentou fazer ou se libertar de algum problema, de algum vício, de alguma coisa que a gente tentou, né? A gente está indo embora daqui e Deus está vendo o nosso esforço em nos modificarmos, em sermos bons, né? E não tomar nada do outro, não tentar ser aquele espertinho, querer possuir uma coisa que é do outro, porque quando você for embora daqui, quando você for desencarnar, que você morrer, né, no caso, você só vai levar suas amizades, as suas benfeitorias, as coisas boas que você fez. E quando a gente encarna aqui, que a gente volta para esse mundo, que nós temos pluralidade de existências, né? Somos espíritos que vamos e voltamos sempre para aprendermos cada vez mais. Temos que evoluir, não é? E quando a gente vai daqui, a gente só leva isso. As coisas que nós aprendemos da Bíblia, do Evangelho, né? As coisas que a gente buscou em relação a Deus, ao reino dos céus, não é? Então, vamos ser bons, vamos manter a nossa consciência tranquila, a nossa mente em paz, para a gente deitar no nosso travesseiro, sem dever nada a ninguém, sem ter falado mal de ninguém. É difícil, né? Mas a gente tenta. A gente tenta. Mas é o que eu falei. Se eu errar hoje, se eu falar mal do meu amiguinho, ou falar mal de alguém da minha família, eu vou tentar modificar, porque eu quero deitar no meu travesseiro e dormir em paz. E se eu for embora deste mundo hoje, eu quero receber as minhas bênçãos que eu espero receber lá com Jesus, com a espiritualidade amiga. Mas sabemos que somos impuros, que somos cheios de imperfeições, estamos aqui para aprender, não é verdade? Então é isso, gente. Vamos nos esforçarmos para amar ao nosso próximo, amar os animais, tentar sermos bons com todos, termos uma palavra amiga. Eu sempre oro a Jesus, a espiritualidade, e peço. Todos que se achegarem a mim e tiverem para conversar e pedir e tiver em desespero e eu puder falar uma palavra que conforte o coração, que Deus abençoe a vida de todos e que eu tenha uma palavra sempre de afeto, de carinho, de conforto, que eu não seja estúpida, que eu seja uma pessoa boa. É difícil, mas eu tento. E a gente está aqui para tentar, não desistir, persistir e insistir até conseguir. Lembram? Espero ter ajudado, mas a nossa verdadeira felicidade está dentro de nós, tá bom?
E vamos alimentar o nosso espírito para sermos mais felizes. E alimentando o nosso espírito com as palavras de Jesus, tentando ser pelo menos um grãozinho de areia do que foi Jesus aqui, o nosso irmão amado Jesus para todos nós. Um grande beijo, fiquem com Jesus, que a espiritualidade abençoe vocês, que o anjo guardião fique cada vez mais forte, protegendo e abençoando todos vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.